Bem, nós vamos conversar agora um novo entrevistado nosso, que é o doutor João Batista Costa Saraiva. Os crimes praticados por jovens têm suscitado discussão no Brasil sobre a maioridade penal. Há quem defenda a diminuição da maioridade, que hoje é de 18 anos, para no mínimo 16 anos. Até com a tese que eu tenho abordado aqui, que é: se o sujeito com 16 anos pode escolher o presidente da República, definir uma eleição, presidente da República, todos os cargos eletivos, governador, prefeito, então ele também pode ser responsabilizado criminalmente. Em outros países, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, em geral, tem punição para menores. E eu queria conversar com o doutor João Batista Costa, juiz de direito, sobre esse debate, essa discussão que se estabelece no Brasil. Doutor João Batista, muito obrigado por nos atender. Tenha um bom dia. Bom dia, João. Como é que está, querido? Tudo bem. Abraço e meus parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Deixa eu te permitir só fazer uma correção, João. Eu deixei de ser juiz de direito, sou aposentado, eu sou consultor do Unicef já há algum tempo. Ótimo. Tá, querido? Então estamos trabalhando a partir desse lugar. Melhor ainda, porque o Unicef tem tudo a ver com os jovens, não é? Isso. Então, e o que o senhor acha desse debate? Isso, João, acho que esse debate é pautado, assim, talvez por uma necessidade de introduzir outros elementos nessa discussão. Eu, pessoalmente, sou totalmente contrário à proposta de redução da idade penal. Acho que isso não é uma solução para o enfrentamento da criminalidade e tampouco é a solução encontrada no contexto internacional. Me permita apenas acrescentar algumas informações a essas observações. Na verdade, desde a Convenção dos Direitos da Criança, da ONU, se criou, que é de 89, e que no Brasil ela vem expressa pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 90, e que na verdade é apenas a versão brasileira dessa convenção. Todos os países que são signatários da convenção têm o seu Estatuto da Criança e Adolescente, ou pelo menos a expressão dela na lei interna. Criou um modelo de responsabilização para pessoas com menos de 18 anos, que no Brasil começa aos 12 anos. Portanto, vamos fazer o primeiro parêntese. A responsabilização de um adolescente autor por um delito no Brasil inicia-se aos 12 anos, quando ele se faz sujeito daquilo que no Brasil as penalidades aplicadas aos menores de 18 anos se faz sujeito de uma medida socioeducativa. Esse é o nome que se dá no Brasil a essa penalidade. A Europa toda, inclusive a Inglaterra, adota um sistema de responsabilidade penal juvenil baseado na Convenção dos Direitos da Criança, muito parecido com o do Estatuto. O que nos distingue da maioria dos países, eu prefiro pegar a Alemanha e a Espanha como exemplo, talvez seja em relação a determinados tipos penais, como um homicídio qualificado ou um latrocínio, nessa experiência recente em São Paulo, que foi, digamos assim, o pavio da eclosão dessa nova onda de debate, sanções mais gravosas do que aquelas que o Estatuto reserva, que o Estatuto trabalha numa lógica de tratar igualmente pessoas entre 12 e 18 anos com sanções de no máximo 3 anos. O que aí, nesse particular, eu concordo contigo, acho que poderia haver uma revisão, mas não a redução da idade penal. Eu não acho que isso seja uma solução inteligente e tampouco venha ao encontro do anseio de segurança pública que a sociedade brasileira se ressente nesse instante. Até porque acho que o sistema juvenil brasileiro, embora tenha muitas deficiências, ainda funciona em condições operacionais melhor que o sistema penitenciário. Estou falando enquanto mecanismo de defesa social e proteção da sociedade. Então acho que nós estamos trabalhando com foco errado, João. E esse foco equivocado decorre de um conjunto de circunstâncias que produzem essa abordagem assim, simplista no imaginário que a redução da idade penal magicamente iria estabelecer um mecanismo de defesa social mais eficaz. Eu não concordo com essa ideia. Acho que talvez nós pudéssemos seguir o caminho parecido com a Colômbia. Vamos pegar um país latino-americano que tem uma questão de delinquência bastante importante e que nos primeiros anos da década de 90 do século passado
produziu uma legislação muito parecida com o Estatuto da Criança e Adolescente, a lei colombiana que adequou essa legislação à Convenção dos Direitos da Criança de 92. E já nesse século XXI eles fizeram uma reformulação, e aquilo que na Colômbia tinha um modelo muito parecido com o nosso, de sanções de até 3 anos, os colombianos modificaram a legislação e criaram a possibilidade de internação por até 8 anos, dependendo do tipo do delito, levando em conta um preceito da Convenção dos Direitos da Criança, de que crianças e adolescentes são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. Isso é inegável, João Garcia. Eu acho que são questões que nós devemos refletir com mais serenidade. Essa tradição brasileira de funcionar muito em cima do caso concreto, do casuísmo, e estabelecer, digamos assim, uma certa neurose em função do casuísmo, muitas vezes pode produzir como subproduto disso, assim, uma precipitação de posicionamento. Em primeiro lugar, em relação aos seus ouvintes, que são tantos, né, tem extraordinário, João, eu apenas quero dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente não é uma invenção do Brasil. O Brasil não está sozinho nesse contexto internacional e há muita informação equivocada circulando como verdade. Nós temos no Brasil um modelo de responsabilidade penal juvenil. O fato é que, efetivamente, as pessoas têm dificuldade de fazer essa afirmativa, mas eu estou fazendo aqui com todas as letras. Ela está presente no Estatuto e poderá, e aí eu admito que possamos fazer isso, e nesses 20 e tantos anos de vigência do Estatuto, seja possível fazer uma crítica no sentido de verificar o que pode ser aprimorado. E eu reconheço que talvez a gente pudesse seguir o mesmo caminho da Colômbia e fazer uma adequação normativa semelhante à que a Colômbia fez, como o Chile também fez. O Chile também hoje tem um modelo muito parecido, e o Chile tinha a idade penal em 16 anos e passou para 18, e passou a adotar um sistema de responsabilidade juvenil com faixas de responsabilização, só que no Chile a medida socioeducativa deles, máxima pelo crime mais grave, pode durar por até 10 anos. No contexto latino-americano. É importante que a gente pegue essas informações, João, porque senão, quanto aos Estados Unidos que tu referiste nessa tua matéria, os Estados Unidos, infelizmente, não serve de referência em relação a essa discussão. Em primeiro lugar, porque falar dos Estados Unidos é uma certa demasia. Na verdade, nós temos que falar dos 50 e tantos estados americanos que tratam esse tema de maneira diversa. Existem estados americanos que a responsabilidade penal adulta começa aos 21 anos. Em outros, começa aos 19 anos. Em outras tantas, aos 17 anos, e em outras, como tu mesmo sabe, em estados como Texas e Flórida, podem até se prender crianças. Então, o Estado americano ele é muito complexo, porque tem situações de tratamento penal muito distintas de um estado para o outro. E os Estados Unidos não são signatários da Convenção dos Direitos da Criança. Seria a mesma coisa que querer usar as referências norte-americanas sobre o lançamento de efluentes na atmosfera para pautar a posição brasileira, quando os Estados Unidos não são signatários do Protocolo de Kyoto. Ou seja, os Estados Unidos da América do Norte, como ele não firma esses tratados internacionais, e não firma porque não consegue firmá-los, na medida em que para firmar um tratado internacional os Estados Unidos precisam de que todos os Estados federados estejam de acordo, e como há muita discrepância normativa interna, eles não conseguem fazê-lo. Então eu faço essas ressalvas todas para que a gente tente, digamos assim, retirar um pouco a emocionalidade desse debate e trazer esse debate para o plano da realidade internacional, do contexto nacional brasileiro e outras nações que têm situações de delinquência eventualmente tão ou mais graves que a nossa, no contexto latino-americano, estou falando da Colômbia, e ver quais são as soluções que esses países têm alcançado. E a situação colombiana, por exemplo, nessa questão, me parece que está bem melhor que a nossa. Bom, realmente é uma consideração importante que o senhor nos traz com a sua experiência e tirar desse foco, porque aqui no Brasil a coisa funciona muito na mídia, né? Muito na mídia. Muito na mídia. Eu compreendo, eu acho justo, acho que a mídia cumpre um papel fundamental de provocador e catalisador dessas discussões, e acho que tem que fazer exatamente ocupar esse lugar, a partir da inquietação da sociedade, do desconforto que essas coisas produzem. Agora, isso não significa que aqueles que têm responsabilidade de decidir e produzir normativamente as soluções do país não produzam isso de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada.
no sentido de realmente vir ao encontro daquilo que é o anseio da sociedade e que possa dar uma resposta, que a sociedade possa confiar no seu sistema de justiça e possa estar certa que ele irá funcionar, como, por exemplo, a Polícia Civil funcionou agora na captura desse autor desses homicídios em relação aos taxistas, né? Ou seja, nós temos que confiar que o sistema é apto a dar a resposta que nós temos a esperança e que seja necessária para que haja paz social. Perfeito. Doutor João Batista Costa, muito obrigado por sua entrevista e sua opinião e informações aqui no programa. Tenha uma boa semana. Obrigado. Grande abraço, João. Prazer te ouvir. Da mesma forma. Tchau, tchau.